Bom dia, eu agradeço o convite imensamente, a oportunidade de participar desse seminário. Eu gosto da ideia de interlocuções. Nós que trabalhamos já há certo tempo nesse universo dos estudos africanos, sempre nos sentimos muito sozinhos. Nos últimos 18, quase 20 anos, desde que iniciei as minhas pesquisas na Costa do Marfim, pesquisas que depois foram sendo ampliadas para o universo das fronteiras da Costa do Marfim, especialmente no período do pós-doutoramento, já que, como a Lisa afirmou, uma área que sempre foi a minha área de interesse é a área ligada aos ritos funerários, né? Não propriamente ou não exclusivamente aos ritos funerários, mas a noção de pessoa. Foi isso que me levou aos estudos africanos, e eu tenho a impressão que eu nunca saí desse universo, que eu vou inventando coisas, mas que no fundo eu continuo sempre dentro do mesmo universo. Em 2006, 2007, com o pós-doc, eu acabei ampliando então esse universo da Costa do Marfim, porque interessava trabalhar com 3 corredores, que são corredores duramente atingidos pela epidemia do HIV/AIDS, que são os corredores de Abidjan-Lagos, Abidjan-Ouagadougou e Abidjan-Bamako. E aí então essa necessidade de ampliar para esses corredores fez com que novos campos fossem abertos. E é claro que nesses quase 18 anos foram muitos interlocutores e muitas as interlocuções, a ponto de perceber agora, depois de tanto tempo, que talvez eu estivesse olhando para o lado errado da coisa, né? Ou que não olhei necessariamente para o lado que deveria ter olhado. E por isso escolhi trazer um pouco das contribuições do Georges Niangoramboua, porque de alguma forma ele contribuiu. Eu estive com ele 2 anos antes de sua morte, ele faleceu em 2002, eu estive com ele em 2000, já conhecia um pouco dos trabalhos do Niangoramboua, e algumas pessoas têm conhecido esse trabalho dele. Quer dizer, tem um depoimento dele que é esse Abandonez-nous, que está legendado em português, que foi feito algumas horas, alguns meses antes de sua morte. Como foram muitos interlocutores e as interlocuções, eu devo muito a um grande grupo de pessoas, e por isso, como caminho para chegar à minha comunicação e ao título escolhido, eu vou recuperar aqui algumas passagens que envolvem o meu interesse por esse campo, a minha formação, os meus interlocutores e também, de alguma maneira, a metodologia. Eu acho que é importante aqui, porque o que eu vou dizer nessa primeira parte tem uma implicação direta depois nas escolhas que foram feitas, mas nem sempre foram escolhas. Em 1982, eu queria muito ir à África, em 1982. E alguém me disse o seguinte: vá à USP e converse com um professor chamado Fábio Leite. Né? Eu mandei um telegrama, era a época que a gente usava muito telegrama, mandei um telegrama e o Fábio respondeu o telegrama dizendo: vem aqui para conversarmos. Né? Isso em 1982. Eu vim. Foi a primeira vez que eu pisei aqui na USP. Ele me recebeu de forma muito amável, e quase no fim da conversa ele perguntou: você faz história ou você faz ciências sociais? E eu disse para ele: eu estou no 2º colegial. E aí ele fez uma cara de muito decepcionado e disse: então, quando você estiver na faculdade, você volte aqui para conversarmos. Eu estava com 16 para 17 anos. Desde então eu passei a frequentar as disciplinas do Fábio, depois disciplinas do professor Mourão, do professor Serrano, que está aqui, professor Cabenguele, exatamente naquele momento em que eu saía do colegial e chegava à faculdade. E lembro que o Fábio fazia questão de insistir, de alguma maneira, naquilo que depois vai ajudar a compor a metodologia dos nossos trabalhos, que ele dizia: quem passa um dia na África escreve um livro, quem passa um mês na África só escreve um artigo, e quem passa um ano na África não escreve nada. Né? Precisamos relativizar, porque eu passei mais de um ano e escrevi a tese. Né?
Mas o que ele estava, de fato, querendo dizer é que aquela realidade, as complexidades, a necessidade de formarmos glossários, de estabelecermos um outro ponto de vista que ele insistia que era o falar africanamente, né? Insistia também na necessidade de sairmos de uma visão mais periférica dessa ideia de África objeto, em detrimento de uma visão mais interna de uma África sujeito, né? Eu sou devedor, muito devedor ao Fábio Leite, que depois só se tornou o meu orientador na época, no momento do doutorado, mas sempre foi um amigo querido e aprendi muito com ele. Em 96 eu terminei a minha dissertação, em 97 eu fiz a primeira viagem, uma viagem rápida à Costa do Marfim. Em 99, quando eu entrei então para o doutorado, e aí a preocupação era assim, a questão da noção de pessoa, eu acho que eu estava muito impregnado por um trabalho do Fábio, por um trabalho do Louis Vincent Thomas, que é a noção de pessoa na África Negra, que resultou, é um trabalho publicado pelo CNRS, e que foi um trabalho muito importante, pena que eu acho que o exemplar aqui da biblioteca foi levado na época que existia aquele controle, mas é um trabalho de extrema importância esse sobre a noção de pessoa, e leva esse mesmo título e é desse pesquisador Louis Vincent Thomas. Quando eu cheguei na Costa do Marfim, então em 2000, novamente, o que tinha acontecido na Costa do Marfim? Tinha acontecido um golpe de Estado na Costa do Marfim, foi o primeiro golpe de Estado, em 1999, e a sociedade estava naquele momento de adequação às novas realidades de um país que durante muito tempo foi uma grande referência para todos nós, para brasileiros também, foram muitos brasileiros que passaram pela Costa do Marfim, lembrando que até a década de 90 nós tínhamos um voo saindo direto de São Paulo para Abidjan, né? Dada a importância que tinha a Costa do Marfim. Quando eu cheguei dessa segunda vez, eu lembro que estava com muito medo do que ia encontrar, mas tinha uma menina que hoje já é mãe, mas ela era uma adolescente naquela época, quase uma criança, com um ramalhete de flores escrito Bienvenue à Cassio. Isso me deu alguma segurança. E foi muito interessante, porque saímos do aeroporto, eu tinha feito proficiência em francês e descobri que proficiência em francês não ajudava muito não, eu tinha que ter feito, língua Akan, tinha que ter aprendido Baulé, tinha que ter aprendido Ani. Então já vai aí um dos primeiros problemas colocados nas questões metodológicas, não é? Nós precisaríamos ter pesquisadores que saíssem daqui com uma mínima fluência na língua do universo que pretende pesquisar. E eu lembro que eu fui ao jantar na casa dele, saindo, era um voo que chegava às 7 horas em Abidjan, e chegando lá, disseram, vamos jantar, e aí foi um jantar para brancos, como eles costumavam dizer. Aliás, na Costa do Marfim eu aprendi que eu sou branco, e por vários, né, estou na relação com a polícia, na relação com a população, na relação com todo mundo, mas eu me lembro que sentamos para jantar e eles ficaram olhando para mim, eu ia começar a comer e alguém me disse, você é cristão? Aí eu disse, essa pergunta só tem uma resposta, né? Sou. Aí quando eu disse sou, eles falaram, aqui nós rezamos antes de comer. Aí eu falei, então, né? É interessante, porque eu frequento essa mesma casa há quase 20 anos e eles nunca mais rezaram, foi só aquele dia, nunca mais. Eles sabiam que em pouco tempo, fui morar em Yopougon e dividi a cama com o Duvalier, que é um grande amigo, que tinha a minha idade na época, e por isso eles acharam que era interessante que eu ficasse com o Duvalier, e o Duvalier morava em uma casa sozinha, em um quintal coletivo, mas ele morava sozinho, e foi a primeira vez da experiência de dormir durante 3 meses com um homem na mesma cama, né? E aí tinha uma coisa se me virava, não me virava, e depois eu fui percebendo, e não só isso, né? E de sair de mãos dadas, né? O tempo todo de mãos dadas, e isso foi muito legal, porque, quer dizer, muito legal, isso hoje foi muito legal, mas na época eu saía duro, eu tinha certeza que eu saía, e ali fui sendo introduzido a esse mundo dos funerais, né? Depois descobri que as pessoas me convidavam muito para ir aos funerais,
porque eu filmava e entregava as fitas, né? E depois eu vou dizer por que esses funerais, essa ida aos funerais me levaram, essas idas me levaram ao trabalho do Geórgios de Angorambuá. Então eu fui, nesses 3 meses, eu estabeleci um campo numa aldeia chamada Quacicrô. Quacicrô significa aldeia de Quaci, né? Quase todos, uma parte dos Acãs tem esse nome que começa com KWA, que é Quá, que é da língua Quá, que significa força, né? Então, Quacicrô, Quaci. Então, eu fui a Quacicrô. Fiquei lá, organizei já uma parte da minha pesquisa. Quando voltei em 2002, que aí sim, para ficar um ano, com uma bolsa do CNP, com a bolsa da CAPES, e aí que se diga também algo importante, eu tenho feito alguns levantamentos sobre essas relações Brasil-África e levantei as bolsas concedidas pela CAPES em 10 anos, de 2000 a 2010, para pesquisadores que querem ir à África, e a CAPES concedeu 38 bolsas em 10 anos, né? De um total de 38.086 bolsas concedidas pela CAPES, né? Então, de um total de 38.086, 38 foram para a África, para o continente, mas o grosso para a África do Sul, que não envolve necessariamente gente das ciências humanas e sociais, Moçambique, depois Angola, e uma que é essa minha para a África, para a Costa do Marfim. Nunca mais ninguém voltou lá. Quando eu voltei, tinha um problema, que a minha tentativa de chegar novamente a Quacicrô nunca se realizava. Eu dizia, olha, estou querendo, e as pessoas diziam, não, espera mais um tempo. Depois diziam, não, a estrada não está boa, a estrada está perigosa, mas eu ficava sabendo que as pessoas iam, né? Os meus amigos iam, mas ninguém me levava. Eu comecei então o campo que precisava fazer em Abidjan, lá na universidade. Eu tinha um co-orientador da universidade que não deu certo, porque ele queria receber como co-orientador e a bolsa não permitia pagar, então a CAPES me autorizou a ficar sem co-orientador de tese, o que me deixou muito livre. Mas por que eu não conseguia chegar com a Quacicrô? Entre uma viagem e outra, um aluno aqui da USP, que foi o Komoe Yao, que foi aluno aqui do CEA, ele teve um câncer de fígado e morreu, né? Ele morreu lá, ele teve o câncer aqui, começou um tratamento. Eu lembro que eu tinha muito contato com ele, porque ele foi meu professor de francês e ele era um Annie Morofoué, que é desse meu universo de pesquisa. Então eu tive muito contato com ele. Eu lembro que ele reclamou que tinha dores na barriga, mas ele tinha batido o carro recentemente e pensava que tinha acontecido algum estrangulamento com o cinto, então não deu muita atenção. E, na verdade, ele estava com câncer, né? Como algumas doenças que levam ao inchaço da barriga são associadas à feitiçaria, ele então foi para a Costa do Marfim. E chegando lá, ele faleceu, né? O que aconteceu quando o Yao Komoe, no funeral dele, teve uma interrogação de cadáver, né? Que é um tema de alguns trabalhos que eu desenvolvo. Inclusive nós produzimos um CD sobre interrogação de cadáver na Costa do Marfim. Eu apresentei no Congresso de Antropologia no Chile no início desse ano, um trabalho que eu gosto muito. E na interrogação de cadáver apareceram 2 nomes, o nome de um primo dele e o nome da tia dele. Entre os Acã, a feitiçaria é matrilinear, né? Então, e a ideia dos comedores de alma é uma ideia que está muito presente, né? Só que ao aparecer o nome dessas 2 pessoas, apareceu também o meu nome, né? Então era explicável por que não poder voltar à aldeia. E aí eu nunca mais voltei a essa aldeia, mas tive que conversar com o chefe de família, e ainda me emociona muito quando eu falo sobre isso. Tive que conversar com a Madame Dongo, que era a irmã do Komoe, e ela disse, não, nós sabemos que você não participou, mas tinha desconfiança, sim. Eu acho que essa desconfiança permanece ainda hoje, né? Em 2007, quando completou
7 anos da morte do Yaô Comoé, eu estava na Costa do Marfim e resolvi fazer uma visita à aldeia, e foi das piores coisas que eu fiz da minha vida. O que eu fiz então? Eu tive que trabalhar em uma outra aldeia, né? Eu acho que o problema ali era uma falta de conhecimento sobre esse universo, e por mais que pensasse conhecer sobre essa ideia da feitiçaria, eu acho que eu não tinha a dimensão do que a feitiçaria significa. Eu estive em janeiro no Mali com o Joseph Tonda. Tem hoje dois pesquisadores trabalhando com feitiçaria e modernidade. Um deles é o Joseph Tonda, de Libreville, e o outro é o Peter Guerchieri, né? E aí eles, inclusive, sugeriram que eu escrevesse um texto sobre essa questão. Eu acho que hoje eu consigo entender melhor o que isso significava. Aí eu fui trabalhar, então, em outras 2 aldeias. Contratei dois estagiários, Ani e um estagiário Baulé, da universidade. Eu acho que eu estou em um mapa aqui. Da universidade, essa área azul ali é onde estão os Baulés, e à esquerda está o grupo Ani, e acima o grupo Abron. Mas toda essa área em azul é uma área do grupo Akan, né? De um êxodo que acontece no século XVII, século XVIII, que está ligado ao reino Achante e a todos os problemas provocados pelo reino Achante. Então eu contratei esses meninos, eles começaram a trabalhar comigo. Eu ficava 20 dias na aldeia e 10 dias em Abidjan. Eu sempre tentava chegar na aldeia na sexta-feira, porque sabia que no sábado tinha funeral. Entre os Akans, sepultamentos só ocorrem aos sábados. E procurava sempre sair na segunda-feira, né? Então isso dava, em média 20 dias. E aí o que eu logo percebi? Eu tinha escolhido um grupo de sujeitos que deveriam ser entrevistados na aldeia. E esses sujeitos envolviam os notáveis, o chefe de aldeia, enfermeiros. Lembrando que o meu trabalho era sobre o impacto do HIV/AIDS nas aldeias da Costa do Marfim, algumas aldeias Akan da Costa do Marfim. As enfermeiras, então tinha um grupo ali que eu queria pesquisar. E aí o que aconteceu? Esses meus entrevistados, eles eram o tempo todo os meus intérpretes eram o tempo todo desqualificados, porque eles faziam, a pergunta era em francês, eles traduziam para o Ani, aí a pessoa respondia, eles passavam para mim em francês e alguém dizia: não foi isso não, não foi isso. E aí isso começou a gerar um problema, que era: os meninos viviam na cidade, a língua Ani que eles falavam não tinha a proverbialidade da língua Ani falada pelos velhos, então a tradução nunca era uma boa tradução. A ponto de, em um dos entrevistados, o que aconteceu, precisamos trazer, era um entrevistado já falecido, ele tinha 82 anos naquela época, e trouxemos alguém de 70 e alguma coisa. A pessoa: agora sim, exatamente isso, está bem. Então, o que eu fui fazendo uma seleção a partir então dessa dinâmica que foi criada lá, pela obrigatoriedade. Bem, eu conversei com todo mundo, eu procurava conversar com todo mundo na aldeia, menos com crianças, né? Depois descobri que as crianças podiam revelar muitas coisas, né? Elas ficavam sempre me incomodando ali ao lado. E um dia eu perguntei: mas vocês fazem interrogação de cadáver aqui? E a pessoa respondeu: imagina, aqui não tem essas coisas, né? E um dia, dando folhas para as crianças e lápis, muitas desenharam os caixões sendo carregados, e as pessoas falavam assim: você sabe quem te matou? Diga quem te matou. E eu falei: opa, tem alguma coisa aqui. Então, a partir daí, incorporei as crianças. Como é que eu chego ao Georges Niangoramboá? Niangoramboá, agora parece que agora eu estou correndo, né? O Niangoramboá, ele nasceu em 1935, na Costa do Marfim. É esse que apareceu aqui nessa imagem, né? Ele faleceu em 2002. Ele embarca em 53 e vai estudar na França. Foi orientando de alguns importantes africanistas da época: o Balandier, o Bastide, o Léry,
o Jean Rouch, a Denise Palma, entre outros, mas não ficou influenciado apenas por eles. Ele sempre diz que também foi muito influenciado pelo Walter Rodney, que é aquele que publicou o livro Como a Europa Subdesenvolveu a África, pelo Fanon, pelo Krugman. E é bastante interessante porque ele sempre faz questão, deixa eu passar aqui rapidamente, de dizer que quando eles iam para a África, quando íamos a Paris, nosso sonho era de nos tornarmos franceses. Isso vai ser bastante interessante porque, num dado momento, ele, ao lado do Bernard Fauté, que faleceu há pouco tempo, que também é um sociólogo da Costa do Marfim, eles fundaram em 1960 um grupo de pesquisa sobre as tradições orais. E esse grupo de pesquisa é o responsável por ter feito com que, a partir de 1976, a Universidade de Cocody passasse a ter, enquanto disciplina, enquanto método, as contribuições da tradição oral na formação dos cursos que eram dados na área de história, na área de artes e em diferentes áreas. Em 1967, ele ajuda a criar o curso de etnossociologia e ele passa então a desenvolver trabalhos que são trabalhos extremamente importantes, como a divisão do tempo e o calendário ritual dos povos das lagunas da Costa do Marfim. É um trabalho que ele está fazendo e discutindo a questão da temporalidade do tempo e da história nessas sociedades. Isso porque ele acreditava, e o grupo que persegue e continua o trabalho do Nyanguarambuá, mostrava a dificuldade de uma adequação entre o tempo da história ocidental e o tempo da história dos povos da Costa do Marfim. Em 1972 ele defendeu a sua tese de doutorado, que vale a pena, eu tinha separado para trazer, são 3 tomos, sobre o universo Akan dos pesos de pesar ouro. Esse livro é um livro importantíssimo e é um livro que eu acho que precisaria ser traduzido aqui. Passado, eu não vou tratar, mas vou direto, então, já que eu ainda tenho 10 minutos, vou direto para o tema. 7, obrigado. Tem outra também, alguns africanos dizem, os suíços fazem os melhores relógios, mas nós controlamos o tempo. Então, temos 7, é verdade. Em 1980, ele lançou a obra que é essa obra que eu gostaria de tratar aqui, são os pesos de pesar ouro. Aqui também, peso de pesar ouro. Os pesos de pesar ouro não são objetos para uso exclusivo dessa atividade do pesar ouro, mas é muito mais do que isso. Ele contém o conhecimento da área da geografia, geologia, agricultura, tudo que pudermos imaginar dos saberes da população Akan. Esses saberes estão contidos exatamente nesses pesos de pesar ouro. Aqui eu selecionei apenas alguns. Ele começa então, já em 1976, um trabalho a partir do Atoglan, que é o tambor mais importante do grupo Akan. Eles são 2, na verdade, como aparece ali na foto. São 2 tambores, um tambor fêmea e um tambor macho. E esses tambores, ele começa a dizer que é possível, para conhecermos a história da Costa do Marfim, ele insistia que era necessário usarmos algumas fontes que não tinham sido modificadas, alteradas, e que não eram de domínio dos colonizadores. Ele localizava a palavra dos tambores, especialmente do Tcheremã. Tcheremã é tambor, mas Tcheremã também é um tocador de tambor, né? E ele dizia que toda a sociedade Akan tem como principal instrutor, como principal conhecedor da história do grupo, os Tcheremã, os tocadores de tambor. Então, ele desenvolve uma área chamada de... como é que nós poderíamos traduzir aqui? Mas a escola dos tambores, né? Drumologia, né? Mas a partir da expressão da língua inglesa, e ele começa então a fazer um amplo levantamento da história de vários grupos a partir dos textos dos tambores, né? Quais textos? Ele consegue reunir um conjunto de horas e horas e horas e horas desses tambores no grupo Abron, mas não só no grupo Abron, entre os Apuré, o que permite, entre outras coisas,
recontar a história do Zabron, do grupo Abron, que é um grupo também migrado do Ghana no século XVII, uma outra leva no século XVIII. Existem informações sobre essas correntes, sobre esse êxodo, essas correntes migratórias em trabalhos de holandeses, em trabalhos de ingleses, mas ele consegue mostrar, através desses textos, como se deu essa migração, quantos reis e quantos chefes o grupo Abron teve nesse período. Para usar melhor agora, então, para finalizar, mas certamente nós poderemos discutir isso depois, é interessante porque durante essas minhas pesquisas na Costa do Marfim, já que eu tinha um grande interesse pelo universo dos funerais, eu filmava todo funeral, né? Eu filmava todo funeral. E eu nunca filmei os tambores, muito embora soubesse que os tambores eram uma entidade de grande respeito. Mas em todos aparecem os tambores de fundo. E numa dessas idas, em 2009, à Costa do Marfim, eu levei esse material. E eu queria saber se era possível, a partir desse material, saber o que os tambores diziam, né? Então aí eu fui procurar alguns tcheremãs, mas fazendo um caminho metodológico que ele fazia. Não era pedir que o tcheremã que tocou dissesse o que estava sendo dito pelo tambor, mas pedir que outro tcheremã, porque ele dizia que era possível, através dessas escolas, que os tcheremãs conhecessem muito bem a linguagem dos tambores, já que ela é inalterada, segundo ele. E exatamente isso, e aí me emocionou muito quando eu comecei a descobrir que aquilo que eu não tinha, por isso que eu disse que estava olhando para o lado errado, né? E aí descobri que muito do que eu levei horas e horas entrevistando várias pessoas e tentando descobrir o que tinha por trás dos provérbios, já que alguns velhos insistiam em dizer algo que eu acho que eles estavam certos. Eles diziam, ele aprende rápido falando, mas tem que ensinar muito devagar. Aí eu dizia, ele aprende rápido, mas tem que ensinar muito devagar. E aí eu fui percebendo que algumas coisas que os velhos diziam, por exemplo, lembro de uma que depois eu fiz questão de colocar como uma parte da minha tese, porque o velho fiz uma pergunta e ele responde, e porque já que eu estou preocupado com a noção de pessoa, estava também preocupado em saber se a AIDS evitava a criação e a produção de ancestrais, já que é uma doença ainda não gerenciada. E o velho responde o seguinte, estou terminando então com isso. E o velho responde o seguinte, ele diz, quando a cabeça está presente, o joelho não usa o chapéu. Aí eu disse, o senhor poderia explicar? Realmente eu era muito imaturo. Aí ele olhou para mim e fez assim, né? Eu tenho vó baiana e eu sei o que é. Né? E pronto, aí eu comecei a procurar isso, né? Lembro também de uma ocasião em que eu adoro brincar com crianças, né? E lembro que uma menininha que aparece em uma foto, que eu acho que não está aqui, não, mas se tiver, é só isso, eu quero esse foi meu tutor na Costa do Marfim durante muito tempo, ele já é falecido agora, depois eu posso explicar também o que é tutelagem. Mas essas são fotos de um dado momento numa aldeia que não é a aldeia que eu trabalho. Mas era uma menininha muito pequena e ela diz uma coisa assim, ela falou alguma coisa, esbravejou comigo, mas ela era muito pequenininha, ela estava ainda nas costas da mãe. E eu disse o que ela falou. Eles disseram, ela disse que quando crescer vai cortar a sua cabeça. Aí eu, tudo bem, passei um tempo, voltei a pergunta para outras pessoas. Ela disse que quando crescer vai cortar a sua cabeça. E todo mundo achou o máximo quando ela disse que ia cortar a minha cabeça, porque era de um domínio proverbial, né, das crianças, e isso era motivo de grande felicidade para os velhos. Então, faltava o quê? Faltava entender os provérbios, faltava entender como fazer as questões, faltava entender olhar para os lugares certos, faltava entender que é uma sociedade de papéis. E eu lembro de um dado momento, eu disse que eu queria aprender a fazer frango ou pistache, que é algo que eu gosto muito, né? E aí as mulheres acharam estranho que eu estivesse muito interessado. Lá entre os Akan tem uma coisa chamada de homem e mulher, homem que vive muito no meio de mulheres, né?
E eu lembro que o dia que eu marquei para ir ao mercado com elas, combinado, 7 horas, eu cheguei às 7, todas já tinham ido. Depois entendi que elas diziam que homem não vai ao mercado comprar essas coisas, né? Então, aos poucos eu fui entendendo também o que eles esperavam dessa minha maturidade e para alcançar um status e um papel que não passava por ficar falando com criança, não passava por ficar falando. É claro que depois uma parte da pesquisa só foi possível porque a minha esposa ficou também mais de um ano comigo e acessava um universo que era o universo feminino que eu não conseguia acessar. E não conseguia acessar, e lembro quando eu percebi que tinha aprendido algo um pouco de Ani. Foi um dia que os velhos chegaram e eu estava na casa, eu ficava numa casa da aldeia e eu estava lavando louça. E eles começaram a falar e eu entendi que era, até isso ele faz? Né? Aí eu entendi então que tinha algumas coisas. E eles começaram, eles já tinham indicado isso, porque eles diziam, amanhã vamos fazer tal coisa. Você vai? Aí eu dizia, Cleude, amanhã, o que você acha? Acho que tudo bem, né? Aí ela falava, tudo bem. Eu dizia, tudo bem. A primeira, segunda, terceira vez, eles vinham e já perguntavam para ela. Eles entendiam que perguntar para mim não adiantava muita coisa, já que eu tinha que consultar alguém, então pergunte direto. Então acho que, metodologicamente, falando agora, eu acho que foi uma experiência muito grande e quando eu vejo iniciativas como o do NAP, eu fico pensando o quanto de aporte pode ser dado aos jovens pesquisadores para que não saiam tão imaturos, né, e que, chegando a esses universos, conheçam um pouquinho mais dessas dinâmicas. O trabalho do Jorge Nyanguramboa vem sendo usado agora por nós. Somos três. Eu, o Aguibaí, que é da Costa do Marfim, e o Emani, que é da Universidade do Gabão, mas também da Universidade de Nantes, num trabalho sobre os ancestrais e o sistema jurídico akan, usando os textos dos tambores para entender o lugar dos ancestrais no sistema jurídico do Grupo akan. Tá bom? Peço desculpas por ter ultrapassado 1 minuto. Obrigado. Primeiro para o Cássio, eu fiquei uma dúvida, você comentou dos tradutores, eu vejo meio que você superou essa barreira dos tradutores. Como é que você lidou com isso? Se você puder falar um pouquinho pra gente como são essas cerimônias de indagação de cadáver, é isso? Eu fiquei curiosíssima. A primeira é em relação à entrevista, quais foram as dificuldades que vocês tiveram e quais são os cuidados que tem que se ter, em especial quando você trata de grupos sociais em conflito, recém-saídos de guerra civil, durante a guerra civil, quando vocês entrevistaram, e quais conselhos vocês dariam para algum pesquisador que vai fazer campo em África para melhor aproveitar a entrevista? E a segunda é, qual a importância dos SOBAs para a pesquisa de campo em África? Como é que você fez a escuta dos tambores e que tipo de leitura, ou seja, quais são os planos documentais que você está trabalhando nesse universo? Nas palavras do Nyanguramboa, a drumologia ela nasce como uma solução para os bloqueios pedagógicos e a tentativa é de reabilitar os tambores. Então, nós não estamos falando aqui da palavra cantada, mas nós estamos falando da linguagem dos tambores, unicamente da linguagem dos tambores. Então, essa é uma linguagem cifrada do toque feito por aquele que bate no tambor, e o que ele faz é colher esse material e depois compará-lo a partir de uma análise feita, não por ele unicamente, mas por todos os tocadores de tambor. Eu acho que cabe uma crítica ao Nyanguramboa pelo fato de ter usado esses textos como dados e não como construções sociais. De qualquer forma, ele trabalha com a ideia de que esses textos não foram alterados e por isso que o uso não é de construções sociais, mas sim como elementos dados, né? Como é que eu venho trabalhando com isso, né? Como superar a barreira da tradução, que foi o que o Bruno trouxe como pergunta, né? Acho que primeiramente eu não sabia da qualidade e nem da importância do material que tinha guardado durante todo esse tempo, né? Foi somente a partir desse conhecimento de poucos anos
que comecei numa conversa intermediada pelo Aguibaí, que é da Universidade, que é de Antropologia da Comunicação da Universidade Félix Houphouët-Boigny, que começamos a ter um contato maior com os Tieremã, que fazem esse trabalho, que é o trabalho da tradução. O que eu acho interessante aí é que é uma tradução que passa pela legitimidade construída no grupo. Então não é um indivíduo fazendo, como durante todo o tempo da pesquisa de campo, eu nunca consegui, nunca foi o desejo, mas também nunca consegui individualizar e conversar com uma pessoa. Era sempre uma roda e a presença de todos, o que também revelava que só podia ser dito aquilo que o grupo concordava. Então existia algo como uma história oficial da aldeia, né? E ninguém ousava dizer ou revelar aquilo que não podia ser dito, né? A responsabilidade do pesquisador entre os Akan é sempre do seu tutor. Ele perde inclusive o nome, ninguém fala mais o acaso, mas esse estrangeiro aí, ele é estrangeiro de quem? Esse é estrangeiro do Kwaku. Então, a partir dali, a conversa é com o Kwaku e não com esse estrangeiro. É uma conversa sempre triangulada. Isso é interessante quando o Paulo, e quando pergunta quais são as dificuldades para a entrevista, eu vou começar brincando, dizendo, evite sempre as cabras por perto. Uma parte do meu material eu perdi, porque fazendo as entrevistas, quando a cabra fazia pé, tudo aquilo desaparecia, porque ela cobria a voz humana. Então, eu sempre brinco dizendo, evite as cabras por perto. Não, mas é mais do que isso, né? Eu acho que e motocicleta também, né? Eu acho que é um cuidado que deve se ter sobre aquilo. Nós temos um prazo definido, né? Você diz, eu vou ficar lá de 2 de janeiro e aí chegamos com aquela parafernália toda, com computadores, com gravadores, com um monte de coisa, sem considerarmos o tempo, né? Eu aprendi muito que, quando as pessoas diziam para mim, après-midi, no início eu não queria dizer nada, mas eu ficava esperando muito tempo. Depois, à medida que fui compreendendo qual era a divisão do tempo, eu consegui entender que determinadas perguntas não podiam ser feitas à noite, determinadas questões não poderiam ser debatidas à noite, que tinha um horário para cada coisa, né? Então, a ideia de tempo foi um elemento muito importante nesse tempo de pesquisa e continua sendo. Indo para a interrogação de cadáver, existe eu acho que teríamos que voltar para discutir, para apresentar melhor, teríamos que voltar à noção de pessoa, nos elementos constitutivos da pessoa, os elementos perecíveis, os elementos imperecíveis. Mas tem um elemento da pessoa que pode ser apropriado por outros, né? Quem se apropria disso? Entre os Baolé e entre os Ani, quem se apropria são os Baiafuê. Não estranhamente, Baiafuê, numa tradução extremamente grosseira, são os comedores de alma. Mas Iafuê é o estrangeiro. Então, estrangeiro tem uma relação com, ou uma proximidade com a ideia dos comedores de alma, né? Feita essa apropriação desse elemento vital que torna possível a vida, cabe à sociedade encontrar mecanismo para evitar que essa devoração de fato aconteça. Quando ela acontece e a morte é decretada, quer dizer, quando esse princípio foi devorado, quando alguém se apropriou desse princípio, e ele se apropria do princípio de quem tem elementos, tem indivíduos importantes, eu só me aproprio daquele que tem vitalidade, né? Então cabe aí a interrogação. Para todas aquelas mortes estranhas, né? A morte não é normal, a morte não é natural, toda morte é provocada e eu devo procurar saber. Então, começamos sempre dentro da família e não tem acaso, não é? E tem os responsáveis. Então, vamos descobrir os responsáveis. Entre os Akan existem diferentes modalidades de interrogação de cadáveres, mas o mais comum que os carregadores, que não podem ser da aldeia, eles vêm de fora. Alguém vai fazendo perguntas e
o caixão ele tem um movimento para a esquerda, para a direita, para a frente, para trás, e ele vai indicando. Nesse registro que eu tenho, começamos com 3 acusados e terminamos com mais de 20 acusados, né? Eu poderia trabalhar aqui com uma ideia de desviante, né? Quem é o acusado, né? Geralmente alguém que não circula a partir do universo das reciprocidades. Então, a ideia é tentar, a partir dessa nova pesquisa, que envolve aí o uso dos textos dos tambores, descobrir como é que se constrói a ideia do desviante e quem é o acusado. Os estrangeiros são muito acusados, os velhos são acusados, mas no caso desse registro que eu fiz, tem velhos, crianças, mulheres. Então, a ideia é conhecer como foi. Isso foi feito há mais ou menos 10 anos. A ideia é agora, 10 anos, exatamente 10 anos. Não, mas isso foi feito em 2000, né? Nós estamos em 2013. É voltar a tentar recuperar um pouquinho essas pessoas, encontrar essas pessoas e entrevistá-las, porque para saber quais as implicações, porque o que se faz a partir do momento que você é acusado, você é expulso da aldeia. A ideia é, pertenço, logo existo. Então, quem não pertence não existe. Então, expulsar a melhor, quer dizer, é a maior pena hoje, mas nós temos outros registros de morte do acusado, outras coisas, né? E alguns registros feitos também para se descobrir se é de fato um baiafuê, você olhar as entranhas. Então ele é morto e depois é feita uma leitura a partir das entranhas desses indivíduos. Dentro dos meus 5 minutos, só mais uma coisa. A Costa do Marfim lançou em julho o primeiro desenho animado em 3D para as crianças, né? E é sobre a Ablapucu. A Ablapucu foi uma das principais lideranças do êxodo que parte do atual Gana para a Costa do Marfim. O relato histórico, um mito acompanhado do relato histórico depois, diz o seguinte, que quando ela chega, quando esse êxodo, quando eles chegaram à beira do rio, como eles não conseguiam atravessar, e para que fosse feita a travessia, houve a necessidade de um sacrifício. E essa Ablapucu, ela sacrifica o próprio filho. Quando ela joga a criança na água, eles dizem, Baulê, né? A criança está morta. Essa história vem sendo recuperada e hoje é comum encontrar tanto o relato histórico como o mítico nos livros didáticos, e isso graças ao trabalho do Memer Funté, do Nyangoramboá e de outros historiadores e antropólogos e sociólogos que vêm trabalhando com essas fontes e como essas fontes vêm sendo incorporadas ao lado das fontes históricas, né? Então, claro que ao lançamento do filme, já que ele diz respeito só aos Baulê, mas essa história, a travessia, o êxodo, ela é a história de todos os povos do Grupo Akan saídos do atual Gana. Então, é um momento bastante interessante da recuperação dessas fontes, das fontes dos tambores, das fontes orais. Então, a Costa do Marfim vive isso depois de anos, né, de uma busca da modernidade, e a modernidade passava pela necessidade de ignorar essas fontes que eram chamadas de fontes tradicionais, e por serem tradicionais elas dificultavam o desenvolvimento e a modernidade. Então, obrigado.